Com o poder das águas te limpo, com o poder das ervas te curo, com o poder da fé eu te benzo, vibrando amor, transformando tudo. Com o poder das águas te limpo, com o poder das ervas te curo, com o poder da fé eu te benzo, vibrando amor, transformando tudo. Com o poder das águas te limpo, com o poder das ervas te curo, com o poder da fé eu te benzo, vibrando amor, transformando tudo. Muito bom dia. Aqui da casa dos meus pais, onde vim passar de ontem para hoje, para acompanhar minha mãe, meu pai também, em algumas questões pertinentes à manutenção da saúde deles. E aqui honrando nosso compromisso de novas resoluções, de uma meditação guiada sobre novas resoluções para o ano novo. Eu quero agradecer aqui a presença de cada um de vocês, não apenas nessa meditação guiada, mas no ano. Eu quero dizer para vocês que se algo que a gente aprendeu nesse ano é que a gente precisa colaborar uns com os outros. E essa colaboração, ela fala tão profundamente, me atravessa num nível tão profundo, que eu digo para vocês mais, a gente só chegou até aqui porque vocês seguraram as nossas mãos. Então eu gostaria que quando vocês olhassem as histórias do Vale da Rainha, as histórias não somente de resgate, mas as de conscientização, quando vocês olhem cada oportunidade que vocês tiverem de olhar nos olhos de um mestre animal, ainda que seja através dessa tela, cada vez que vocês lerem alguém comentando que considerou o veganismo, ou que se sentiu mais calmo que seja, cada vez que vocês olharem para esses projetos, o Centro Educacional Nova Terra, essa unificação das operações que acontecerá agora em 2023 e que trará novas oportunidades de vivência, tanto para adultos quanto para crianças, prezando assim pela regeneração. Eu quero que cada vez que vocês olhem para isso tudo, vocês se sintam parte. Porque outra vez, se não fosse a colaboração inclusive espiritual, porque quem aqui nunca se sentiu sob ataque? Sob ataque no sentido de olhar e dizer, os problemas desse mundo são tão maiores que eu, e não existe essa pretensão dentro de mim, essa força para ser pretensioso o suficiente para acreditar que eu posso fazer a diferença. Quem nunca pensou algo assim e eventualmente desistiu? Eventualmente, momentaneamente, porque logo foi pego pela mão de um amigo, pela mão de alguém próximo, pela mão, às vezes até de um grande mistério, que pôde elucidar o nosso coração e dizer sim, existe chance, se cada um de nós não desistir. Então eu deixo aqui um dos aprendizados do nosso ano, é que colaboração faz parte desse novo mundo. E que se alguma coisa, dentro de todas essas tormentas que nós temos atravessado, se alguma coisa que a gente possa aprender a se amparar. E esse amparo não é necessariamente todas as vezes um amparo financeiro, às vezes é um amparo de escutar, de ouvir o outro, de estar presente. Esse tipo de amparo que realmente faz com que a gente possa respirar um pouco. E aqui nesse momento eu sugiro pra gente um amparo que é interior, que é a meditação. Essa meditação guiada, ela pode ser colocada como algo que a gente está fazendo momentaneamente, para uma resolução de ano novo, mas eu quero sugerir aqui que vocês tenham o hábito da meditação, o hábito da mente meditativa. É bem verdade que a mente, no Oriente eles dizem, é como se fosse um mestre macaquinho. Quando a gente vê um mestre macaquinho, ele salta de galho em galho, não salta? E quando a gente pensa que vai olhar em detalhe, esse mestre macaquinho, ele já pulou para um outro lado. Agora, olha só que interessante. O mestre macaco, na mitologia indiana, é também o maior, o mais devoto discípulo. A grande questão é que nós aqui, no Ocidente, nós
colocamos a mente como senhora. Então nós justificamos, inclusive, crueldade, sofrimento, a nossa própria violência intelectualmente. Nós justificamos intelectualmente, porque a mente virou senhora. Agora, se a gente passar a mente como discípula do coração, então a gente não vai mais aceitar justificar a nossa agressão, por exemplo, a nossa agressividade, a nossa violência, porque o coração diz, não se pode ser violento. Nada justifica a gente ser agressivo. Nada justifica. O que precisa acontecer quando a gente é agressivo é uma cura pessoal. Então, o que eu quero colocar aqui é que a gente precisa trazer essa mente meditativa dentro de um conceito de que ela é, na verdade, a discípula desse coração. E aí a gente entra também em algumas outras dificuldades de como achar esse coração. Já que, ao longo do nosso tempo no planeta, não ao longo desse ano, ao longo desse tempo no planeta, nós temos sido ensinados constantemente, de formas distintas, a esquecer o nosso coração. Inclusive a colocar num aspecto negativo tudo que se refere ao coração, como se o coração fosse um lugar de fraqueza, um lugar de sentimentalismo, um espaço que a gente acessa, olha para nós e diz, putz, tudo que vier daqui vai dar problema. Quando, na verdade, as soluções estão aqui. Porque o coração é um portal que se une ao coração do próprio mundo, é um solo sagrado. Imagina que tem várias portas em cada ser. E essa porta é o coração. E cada vez que a gente passa por essa porta, a gente se encontra no mesmo lugar, no amor. E isso é muito poderoso. Se a gente conseguir determinar as nossas ações, e aí então a mente é uma grande discípula, de novo, ela é uma grande ferramenta, porque ela torna operacional o que a gente vê no coração. Tudo isso eu estou colocando aqui para que a gente possa ir para a meditação de fato com uma mentalidade de pensar, é maior do que esse tempo que eu vou parar hoje aqui com a Patrícia no dia 31 de dezembro. Eu preciso trazer isso para a minha vida no cotidiano. Às vezes isso vai significar para você 5 minutos, quem sabe da tua prática é você. Talvez vai significar para você 1 hora por dia, talvez vai significar para você 1 minuto que seja. Mas eu só quero te pedir, comece. Porque o que a gente tem visto no mundo, e sinto muito por dizer isso, é um reflexo do nosso interior. E a meditação é uma forma da gente se elaborar a pele para dentro. É a única chance que nós temos de mudar o mundo, é mudando a gente. Eu sei que muitas vezes a gente tem a pretensão de mudar coisa de fora, mas o que a gente pode fazer é inspirar essa mudança. E uma forma de inspirar é levar a gente para dentro, é motivar outras pessoas a irem para dentro. E olhem só que curioso, quando a gente se coloca de uma forma na vida, onde a gente está mais lúcido, onde a gente está mais esclarecido, onde a gente está mais calmo, as pessoas não necessariamente vão perguntar a respeito da meditação, mas elas vão olhar e vão falar o que você está fazendo que você parece que está melhor. E isso é uma grande inspiração. Não necessariamente o medite, mas o exemplo. E isso vale para o veganismo e isso vale para onde a gente quiser. O exemplo é poderosíssimo. E a gente precisa lembrar, quando a gente era criança, a gente não aprendia necessariamente do que os nossos pais estavam falando para nós, mas do que eles estavam fazendo. E isso que é tão difícil de educar, porque verdadeiramente a criança ela aprende o que ela vê e não o que ela escuta. E a gente precisa perceber isso também com muita humildade, nós somos crianças espirituais. Então estamos aprendendo por exemplos. Eu aqui nessa meditação, obviamente vocês já devem ter percebido, eu vou quebrar em duas partes. A primeira parte sendo uma teoria breve. E eu vou continuar um pouco para que a gente possa mergulhar nesses aspectos da psique humana, que a gente tendo um pouco de esclarecimento, a gente não se vê dentro do rio, puxado por uma correnteza que não tem cabelo para a gente segurar. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está fora de um rio, a gente consegue ver o rio. Quando nós estamos nos afogando em um rio, nós não vemos o rio. Nós vemos o drama, o desespero, a água, nós vemos a tristeza, nós vemos o abandono, nós vemos outras coisas, mas a gente não vê o rio.
A meditação é uma oportunidade para a gente sair do rio, sair do drama, sair desse afogamento e olhar a situação, ganhar uma perspectiva diferente. Cada vez que a gente mergulha nisso, então é possível, mergulha na noção e não se afoga no rio, é possível mais esclarecimento. E a gente mais esclarecido, é óbvio que o mundo será mais esclarecido. Agora, querer esclarecer o mundo, no Oriente já dizem, é como a gente vê em um reflexo no espelho uma sujeira no nosso rosto, e em vez de limpar o rosto, a gente tenta limpar o reflexo. É isso que a gente tem feito no mundo. A gente tenta mudar coisas, sem mudar o quê? Quem nós somos. E aí o que acontece? As coisas, elas momentaneamente saem do lugar, e elas voltam para o lugar antigo. Por quê? Porque as pessoas, nós não mudamos. E para que a gente mude, é preciso entender, inclusive, por que a gente tem a resistência à mudança. Porque, infelizmente, se a gente diz outra vez, eu quero parar de fumar, esse ano eu vou parar de fumar. Por que eu, sabendo todo o malefício do cigarro, eu continuo fumando? Por que eu, sabendo todo o malefício da bebida alcoólica, eu continuo fumando? Por que eu, sabendo todo o malefício da cocaína, eu continuo viciada no vício? Por que eu, sabendo todo o malefício da carne, eu continuo comendo a carne? Por que eu, sabendo todo o malefício do laticínio, eu continuo comendo laticínio, consumindo laticínio? Ou seja, o que é isso dentro de nós que nos previne de operar as mudanças que nós sabemos que são necessárias? Tanto para nós quanto para os demais. E aqui eu vou pedir sempre para a gente ampliar nossa visão para que nunca fique simplesmente em nós. Todo sonho que a gente sonha só para nós é uma forma de egoísmo. Toda a vida que a gente vive só para nós pode ser, ali na frente, algo pequeno demais. Porque a gente olha para a natureza, toda a natureza se conversa. Como é que a gente vai sonhar um sonho que é só nosso? Se a gente olha para os pomares servem as frutas. Se a gente olha para o mar se oferece para aquela vida aquática. Se a gente olha para o rio, se a gente olha os oceanos, o que aquele oceano significa para nós, o que as florestas significa para os demais, ou seja, a vida parece se justificar no que entrega e não no que recebe. Então isso é algo que eu vou colocar com muita ênfase aqui. Se a gente está infeliz, se a gente não está encontrando o nosso lugar no mundo, se a gente não... Por que a gente não tenta sonhar o sonho de felicidade do irmão? Seja o irmão quem for, o sonho de felicidade do irmão. Bom, voltando ao tópico anterior, só para a gente não perder essa... Realmente é um fio condutor que eu vou colocar aqui. Por que a gente não muda? Outra vez, eu já entendo o malefício do que quer que seja que eu quero mudar. Eu quero meditar de manhã, porque eu sei que a meditação de manhã me esclarece. E eu coloco o despertador para me acordar às 6 horas da manhã. E como se eu fosse uma outra pessoa, na hora que aquele despertador toca, eu desligo o despertador. E eu sei que eu preciso fazer exercício físico, que quer que seja que cada um aqui solicite, eu sei que eu preciso fazer yoga, e eu coloco o despertador às 5:30 da manhã. E no dia seguinte, às 5:30 da manhã, eu desligo o despertador. Como se eu fosse outra pessoa. Como se quem ligou o despertador e quem desligou o despertador fossem duas pessoas diferentes que vivem dentro de mim. E eu não consigo, por mais que eu queira, vencer essa outra pessoa. Às vezes parece que eu vou vencer, mas num cotidiano, como eu ainda não mudei, eu realizo que essa outra pessoa, que é uma faceta de mim mesma, essa outra pessoa está ganhando. Porque eu ainda não mudei. Eu ainda não parei de comer a carne, eu ainda não consigo acordar para meditar, eu não consigo fazer o meu exercício físico. Se eu já sou vegana, eu não consigo parar de odiar as pessoas, ou de sentir raiva ou agredir as pessoas que estão ainda fazendo isso com os mestres animais. Ou. Cada um pode dizer aqui no seu universo esses espaços de novo. E esse é um problema. Mas falar só do problema não resolve o problema. E isso também eu vou te colocar aqui como reflexão. Às vezes, gente, a gente só ventila. A gente fica ventilando problemas. E isso pode ter um lugar muito bom em desabafo, mas outra vez, a gente precisa se guiar pelo realmente, ou seja, aprender e resolver. Essas duas características precisam estar como esclarecidas profundamente em nós.
ventilar, desabafar, é óbvio, quem nunca? Atire a primeira pedra. Mas a guiança precisa ser o que eu aprendo com isso e como eu resolvo isso. Então o problema a gente já sabe. Agora vamos então compreender a razão que a gente tem essas resistências. Como é, ou seja, o que acontece que eu resisto tanto às mudanças que eu sei que são necessárias para mim. E aqui eu vou chamar de novo a sabedoria da mãe natureza. Porque cada vez que eu quero uma resposta, eu olho para mestres animais. Eu olho para essa mãe terra, eu olho para as florestas, eu olho para as mestras árvores, eu olho para as mestras águas, eu olho para eles e fico buscando as respostas que meu coração busca. Qual é a resistência que a gente sente em mudar? Vocês imaginam se uma semente de uma árvore frondosa quisesse resolver crescer de um dia para o outro? Se ela não tivesse dentro dela a fibra para passar pelos invernos, se ela não tivesse nela a força para colocar cada grão da terra, que ela está soterrada embaixo da terra tantas vezes, e falar, dá licença, eu preciso crescer e você não vai me impedir. Para ela vencer a força da gravidade num brotinho vulnerável, fraquinho, que o vento dobra no chão e ela volta para cima. Quem já viu uma horta vê que às vezes depois de uma grande chuva as plantinhas se dobram. E aí elas levantam de novo. O que eu tô colocando aqui, gente, é que crescer, mudar, evoluir, não é um trabalho para ser feito do dia 31 de dezembro para o dia 1º. É um trabalho para a gente dedicar a nossa vida. O imediatismo não cabe aqui. E o que isso tem a ver com a gente não querer mudar? Porque o que vem principalmente na nossa resistência é o imediatismo do benefício que a gente recebe em não mudar. Vamos colocar o exemplo do cigarro, por exemplo? Quem fuma nos momentos de nervoso para se acalmar. Eu tô pensando que eu crescendo e me libertando disso, eu vou ser uma pessoa mais plena, com menos problema de saúde, que vou, inclusive, levar minha vida para uma longevidade maior, onde essa vida pode ser usada para benefício dos outros. Ou eu estou simplesmente pensando, eu preciso me acalmar agora. Compreendem? Então, se eu coloco o benefício imediato contra o benefício longevo de fazer o que deve ser feito, e que isso se mostra nos anos, lembrem-se sempre, a gente precisa se lembrar disso, os anos sabem o que os dias jamais saberão. Se eu coloco o benefício direto contra o benefício de, bom, se eu ficar comendo doce desse jeito, ou se eu ficar comendo tudo isso de farinha branca, eu posso ter um problema de saúde daqui 30 anos. Putz, mas comer o doce agora é tão gostoso. O que eu vou pensar daqui 30 anos? E aquela força toma conta de mim. Uma força de instinto. E aqui, então, eu vou trazer uma outra força para nós. A gente compreendendo isso, a gente trazer a força de vontade. Aonde existe a força de vontade, existe um meio de realização. Só que a gente precisa canalizar tudo isso, ou seja, a gente precisa conscientizar para canalizar a energia da força da vontade, para lembrar a gente com lucidez que a gente não quer o benefício direto daquilo. A gente quer o benefício do que parece o sofrimento da abstinência para conseguir se valer nos desejos do nosso coração. Porque alguém aqui deseja se matar com cigarro, deseja se matar com droga, deseja se matar com bebida alcoólica, deseja matar o outro comendo carne, deseja matar as crianças tomando leite? Eu tenho certeza que ninguém. Só que a questão toda, outra vez, é buscar essa força, esse esclarecimento e essa força interior, essa força de vontade. Para compreender, de novo, é uma compreensão que precisa atravessar a gente. Para a gente lembrar ali naquele instante. Porque o que acontece também... Nos nossos, a gente fala de pensamentos, mas a gente precisa lembrar que existem rotas neurais. E essas rotas neurais, como elas se fixam? Cada vez que a gente repete. Então, por exemplo, vou contar a história um pouco aqui da minha família para falar para vocês de uma rota neural muito frequente. Eu vim de uma família que meu pai e minha mãe passaram, são pessoas muito dignas, muito íntegras, muito lutadoras, e eles passaram por questões, às vezes, de não terem alimento. A minha mãe, principalmente na infância dela.
Com isso, o que aconteceu? Quando eu crescia criança, uma forma que ela tinha de me fazer um carinho quando acontecia alguma coisa, qualquer coisa, de criança, no universo infantil, era falar o quê? Filha, vamos sair para comer. E isso imprimiu em mim, ou eu vou te dar uma coisa gostosa. Isso imprimiu em mim o quê? Que a partir da hora que eu me sinto triste, eu mereço comer alguma coisa que eu gosto. E essa coisa que eu gosto não é necessariamente uma salada verde. Geralmente vem com açúcar, farinha branca e fritura. E cada vez que eu repito isso, eu vou fortalecendo essa rota neural. Agora, cada vez que a minha força de vontade atua para, em vez de eu saber, ou seja, esse caminho já conhecido, eu ousar um caminho novo, falando, eu preciso de um suco verde aqui, de repente com mais beterraba, mas eu não preciso me afogar dentro de um chocolate vegano. Isso vai mudando, vai alterando. Então aqui eu coloco um outro tópico para nós, para essas resoluções de ano novo, a substituição. A gente cortar severamente alguma coisa pode indicar para nós a falta dela, e aí dá abstinência. O que a gente precisa entender é que nós temos gatilhos para tudo isso. E a gente entender também que a autossabotagem é um jeito da gente receber um amor próprio que, na verdade, não é um amor próprio no sentido do amor maior. É só essa carência de dizer eu mereço, eu posso e se fazer valer nos nossos buracos com coisas temporárias que nunca vão, de fato, solucionar questões interiores e profundas. Então, o que eu preciso para resolver os meus problemas é comer o chocolate, comer o que for, comer o que... Não. Eu preciso olhar para mim e ver qual é o buraco que foi aberto com aquele gatilho e ter a coragem para trabalhar, para neutralizar esse abismo interior. E esse é o trabalho que precisa de muita coragem. Esse é o trabalho que precisa de muita honestidade. Não é um trabalho raso. Por isso que as resoluções de ano novo, elas não podem simplesmente a gente colocar aqui, bom, então como resolução do ano novo, eu, hipoteticamente falando, adoro churrasco, eu, hipoteticamente falando, adoro acordar 11 horas da manhã, porque tenho um emprego que eu consigo trabalhar à noite, ou no trabalho, sou herdeira, hipoteticamente, e agora a partir de amanhã, eu vou começar a acordar 5 horas da manhã, meditar 1 hora e vou acordar vegana. A gente vai aguentar isso na força do entusiasmo, uma refeição, ou um dia, ou uma semana, mas vai chegar um momento que mesmo a pressão dessas rotas neurais por não terem um substituto, um entendimento, um esclarecimento, vão levar a gente à autossabotagem. E pior, a autossabotagem vai levar a gente para o benefício direto, que vai dizer, não, por favor, mas você sabe, quando acontece isso, você merece beber um chopp hoje. Você merece tomar, sair, você merece, ou seja, esse espaço de neutralizar os nossos sonhos, neutralizar o que a gente sabe que é certo, simplesmente para poder olhar ali para aquele direto que está beneficiando a gente e mais ninguém. E outra vez, o que beneficia só a gente, no mundo que a gente vive hoje, tem algum valor? De verdade? Só isso não vale para nós um tipo de uma reflexão mais profunda? Ou seja, se está beneficiando só a mim, por que eu estou dando tanto valor para isso? E aí, outra vez, força de vontade. A força de vontade para a gente realizar que a gente é mais. Eu imagino a gente chegar no fim da nossa vida e olhar para trás e dizer eu queria ter parado de comer carne, eu queria ter parado de beber, eu queria ter parado de agredir os outros, eu queria ter parado de dormir 3 horas da manhã, eu queria ter parado e chegar ali naquele final de vida e falar, mas eu cedi todas as vezes. Que tristeza, que frustração. Eu lembro de uma pergunta de Arjuna, para quem conhece um clássico hindu, da Bhagavad Gita, que ele pergunta para Krishna, para o mestre, qual é a diferença de um sábio para nós que estamos no campo, qual é a diferença? E Krishna, na sabedoria dele, diz, o sábio resiste. Então eu deixo aqui para que a gente resista. Para que a gente resista a todas essas influências, esse benefício direto, esse imediatismo, e a gente entenda que crescer, se elaborar, é um trabalho que a gente precisa se debruçar todos os dias. Que quando a gente traça as nossas metas, sim, a gente é capaz de ser quem a gente quiser, de se transformar. Mas às vezes a natureza não dá salto e a gente precisa quebrar isso. Tem gente que vira vegana tendo a informação da pecuária de leite.
E naquele momento a pessoa vira. E tem pessoas que começam a reduzir até chegar ao ponto do veganismo total. Tem pessoas que começam a praticar yoga e automaticamente deixam de sair à noite, de beber e de qualquer coisa, sabe? E tem outras pessoas que conseguem conciliar os dois até que chegam numa bifurcação e elas escolhem ficar na yoga, por exemplo. Ou cuidar do corpo físico em um jeito onde esse corpo físico não seja agredido. São várias questões que a gente está abordando aqui nesse estudo. O que eu quero colocar, solidificar, é que as resoluções de ano novo, elas precisam ser lúcidas. Elas precisam levar em consideração esses abismos interiores e essas crenças limitantes que nós mesmos temos sobre nós. Por exemplo, a crença limitante de que prazer é felicidade. Essa é uma baita crença limitante e a maior parte de nós está amarrada nessa crença limitante. De que a partir da hora que eu tenho prazer, isso pode ser o prazer sexual, pode ser o prazer de comer a carne, pode ser o prazer da bebida, o prazer da droga, o prazer de enganar alguém, o prazer de roubar. Tem vários, sabe, o ser humano tem vários desequilíbrios. O prazer é felicidade. Esse é um sistema, é uma parte, é uma característica do sistema de crença que a gente tem, que é a gente, ou seja, como ser humano, alguns em maior escala, outros em menor escala, mas está presente no inconsciente coletivo, que prazer é felicidade. E aí, de repente, a gente diz que para mudar, a gente tem que abrir mão do prazer que a gente sente. E aí, o que acontece lá dentro? Resistência. Porque eu não quero deixar de ter prazer, porque prazer para mim significa ser feliz. Já que eu não consigo encontrar a verdadeira felicidade. E aqui outra vez eu deixo que a verdadeira felicidade seja o bem que a gente faz pro outro. Que a verdadeira felicidade seja a lágrima que a gente seca no rosto do irmão. Que o que realmente torne a gente feliz é dividir o nosso pão. É não simplesmente entregar pro outro as migalhas do que caem da nossa mesa. É a gente poder desapegar do que é fútil, do que é raso, do que é pequeno na nossa vida, para poder realmente abraçar aspectos maiores da existência que, de novo, enfatizo, beneficiam outros seres. Então, sem essas nuances, é difícil a gente parar aqui e falar, vamos sentar para meditar nas resoluções de ano novo, porque a gente vai deixar a mente como senhora, e a mente precisa de uma referência. O Joseph Campbell, que tem um livro bastante conhecido, eu acredito que cada um de vocês aqui já pode ter escutado do Joseph Campbell, do livro ou dessas noções, que basicamente a gente tem na nossa sociedade algo que diz, me diga com quem tu andas e eu digo quem você é. E o Joseph Campbell dizia, ele escreveu, ele deixou para nós que na realidade os heróis que a gente tem como referência, quem a gente idolatra, quem a gente reverencia, revela quem a gente é. Porque revela as características que a gente admira. Olha que coisa importante para a gente olhar. Então, quem a gente admira? A gente admira quem faz o mal, a gente admira quem faz o bem, quem a gente admira? Porque é isso que furtivamente está ali dominando a gente. A gente precisa admirar o bem, a gente precisa admirar o coração, a gente precisa admirar quem ainda consegue sentir amor em um mundo que perdeu essa conexão, como eu falei no começo. A gente precisa rever as nossas crenças que tudo que vem do amor e do coração é algo fútil, é algo como que, olha, que fraqueza fazer tudo isso, imagina, acha que vai mudar o mundo só porque ama, só porque ama, o amor virou algo assim tão pequeno, em vez de justificar a nossa vida. Dito tudo isso, gente, eu acredito que a gente tem aqui vários lugares que a gente pode se debruçar, né, nesses estudos de resolução de ano novo. Eu vou deixar depois na legenda dessa live um site, ele está em inglês, eu não conheço um site que faça isso em português. Ele chama como Futuro Eu, Future Me. E agora eu não sei se está como .org ou .com. Se alguém estiver aqui na live e souber disso, eu agradeço por colocar. O que esse site faz? Ele permite que a gente escreva cartas para nós mesmos, e marque a data que a gente quer receber por e-mail essa carta. E aqui eu quero pedir para vocês, para depois dessa live, para que vocês possam colocar as resoluções de vocês de forma lúcida. De forma lúcida. Por que forma lúcida? Porque, como eu expliquei, ou seja, a gente vai ter que romper
com sistema de crença, a gente vai ter que criar novas rotas neurais. E se a gente já partir para uma coisa muito grande que a gente não consiga alcançar, na verdade, a autossabotagem está levando a gente só para o benefício direto do prazer, onde a gente acredita que é feliz e as coisas continuam como são, até a gente chegar no final da nossa vida e ver que a gente perdeu a oportunidade de estar vivo. Como o professor Hermógenes disse, que me marca profundamente, nós perdemos o tempo e o espaço de Deus. Nós maculamos esse espaço e esse tempo de Deus. Simplesmente porque não resistimos, como Krishna falou para Arjuna. Não alcançamos uma sabedoria que colocou a gente como vencedor dos aspectos mais baixos do ser humano, que cada um carrega dentro de si e é responsável por nutrir ou não. Então, a partir disso, essas resoluções, ou seja, que você possa escrever ali essas resoluções e de uma forma lúcida e colocar, olha, eu preciso me exercitar mais. Isso significa que se você acorda 10 da manhã, 11 da manhã, você vai acordar 6 da manhã todos os dias, puxa um pouco, comece a exercitar em alguma outra hora, deixa aquilo crescer em você, aí puxa isso mais para cedo, mas trabalha com lucidez. Não trabalha de um jeito que a tua resolução de ano novo já seja algo que te auto-sabote. Trabalha por você e com você. E avalia isso com uma lâmina cortante nesse véu da ilusão interior. Se pergunta, essas metas são de fato para eu cumprir ou simplesmente para eu continuar falando para mim que eu não sirvo para isso, eu não valho nada, os meus sonhos não importam, eu nunca vou conseguir ser alguém, eu sou o tipo que vou viver frustrada, minha vida vai ser pagar boleto o tempo inteiro e fim de... Eu não acho que essa seja a vida de qualquer pessoa. Eu acho que a gente esteja aqui, inclusive, para coisas muito maiores que essas. Muito maiores. Se a gente estivesse aqui simplesmente para endereçar o nosso instinto de sobrevivência e a reprodução, eu não acredito que a gente seria capaz de meditar, de rezar, de ajudar outros seres, de escrever uma poesia, de cantar uma música, de pintar um quadro, de silenciar quando a gente olha um espetáculo da natureza. Eu não acho que a gente veio aqui só para pagar boleto. E se você está se vendo nessa condição, talvez você tenha se trancado num lugar muito pequeno dentro de você. Eu espero que essa meditação das novas resoluções possam de novo colocar reflexões profundas e tornar cada um de nós seres melhores. E gostaria que a medição dessa melhoria em nós estivesse realmente apontando quanto a nossa vida serve outros e não somente a nós. Para mim, esse é um parâmetro, essa é uma referência. Essa é uma referência do quanto a nossa vida está sendo proveitosa para o universo, porque é o universo que vai durar. Eu tenho só poucas décadas aqui agora, eu já vivi a maior parte das minhas décadas, agora eu vivo menos décadas do que eu já vivi até aqui, mas o universo continua. Então, será que eu devo perseguir o que faz bem para essas curtas, vãs, temporárias décadas que eu vivo aqui? Ou será que eu devo beneficiar quem sempre viveu aqui, quem sempre viverá e quem ainda propiciará que essas visitas a essa esfera sejam possíveis? Esse grande mistério, para que a gente aprenda, para que a gente evolua, para que a gente sirva. Eu vou pedir pra gente, eu agradeço aqui, eu tô vendo algumas notificações de selo, agradeço cada contribuição pro Vale da Rainha. E coloco aqui que a gente vai ter outras meditações abertas, se vocês quiserem. Aí, se vocês quiserem isso, vocês deixem, por favor, depois nos comentários da live, para que a gente faça. Tem várias formas para que a gente possa fazer isso, vão ser esporádicas por aqui. E a partir dessa semana ou da outra eu vou estar abrindo toda terça e quinta, mas aí já fechadas. Mas outra vez, aqui esporadicamente, quem quiser informação, só pedir para vir no direct. O importante é só que isso tenha um valor para vocês. Eu sempre me vigio exatamente nessa minha fala, de que não pode ser uma coisa que só seja importante para mim, né? Ou seja, a meditação é importante para mim. Mas se eu tô fazendo isso aqui simplesmente porque é importante para mim, a minha intenção tá equivocada. Eu preciso fazer o que é importante de alguma forma para colaborar com o que o outro deseja mudar, para ser melhor, para que a gente nessa escola da vida
possa ser usado para o benefício dos irmãos. Eu vou pedir aqui para a gente sentar de uma forma onde a gente está mais consciente do nosso corpo físico. Tá? Pode ser que até aqui, escutando a live, escutando essas reflexões, a gente tenha deixado o nosso corpo físico ficar do jeito que ele queria ficar. E agora eu vou pedir, se a gente está sentado numa cadeira ou se a gente está sentado no chão, eu vou pedir para a gente tentar colocar um intento de não estar encostado na cadeira ou na parede, tá? Tentar puxar realmente o corpo, uma força interior para manter a coluna ereta. E eu quero colocar aqui que essa força interior para manter a coluna ereta vai ser a mesma força de vontade que a gente vai usar para vencer essas rotas neurais, para vencer a resistência que a gente tem de abrir mão dos prazeres que a gente acredita que sejam a felicidade, em vez da busca de usar essa força de vontade para buscar de fato a felicidade. E a felicidade estando no serviço, estando em beneficiar outros seres e não viver só para nós. Coloco aqui, é óbvio que algum de vocês pode dizer, Patrícia, mas sabe que eu tenho uma questão na coluna, eu tenho o que quer que seja, então vamos só respirar. Vamos só respirar e aí, ou seja, entender que cada um de nós tem uma configuração. Eu só quero que a gente esteja com a honestidade da gente em dia, tá? E às vezes a gente conta historinhas pra gente, que a gente não pode mais fazer coisas, que vai doer e se machucar. E às vezes o que o corpo quer é justamente que a gente ouse pra gente se curar. Tem muitos espaços no nosso corpo e eu, especialmente como professora de yoga, coloco aqui que existem espaços, portais, escondidos nas articulações. E eu gostaria que esses portais se abrissem, que as articulações se disponibilizassem. E elas se disponibilizam num jogo com a força. A força, ela nunca pode ser uma rigidez, uma convicção. A força, ela sempre precisa ter alongamento, gentileza, flexibilidade. Para quê? Para que não vire tensão. E isso tudo vai proteger as articulações, vai proteger esses portais que abrem a gente para receber, abrem a gente para dar. E a gente pensando que tudo que a gente recebe, não recebe para nós. Pensa num dom que você recebeu. Um dom. Eu tenho certeza que você tem um. Caso você tenha pensado, eu não tenho dom nenhum, Patrícia, eu tenho certeza que você tem um dom. Às vezes, as pessoas dizem, nossa, como alguém fala bem, eu não tenho esse dom. O teu dom, portanto, é escutar. Porque escutar também é um dom. Ouvir também é um dom. E não é todo mundo que consegue ouvir. Então, existe um dom em você. Existe. Existe. E eu quero que você vasculhe o teu interior. A minha reflexão é a seguinte. O dom que te foi dado foi para você se beneficiar, para você beneficiar outros. Porque pensa bem. Se alguém recebeu o dom de falar bem, e aí vai falar para quem? Se alguém recebeu o dom de ouvir bem, vai ouvir para quem? Para si mesmo? Vai se ouvir? Ou é para ouvir o outro? Se a gente recebeu o dom da pintura, a gente faz aquilo para nós ou a gente pensa em presentear alguém com aquilo? Ou seja, o dom, ele sempre coloca o que a gente recebe é para o outro. É aí que a gente se torna canal. E aonde geralmente a gente sente que a tristeza vem é quando não a gente não recebe. A tristeza vem de fato quando a gente não consegue contribuir. Onde a gente não consegue dar, onde parece que a nossa vida não tem algo que ofereça, que seja um alento para o outro. São muitas reflexões. Eu sei, de novo, a gente pode quebrar tudo isso. Acho que tem uma que pediram para nós aqui também sobre a ansiedade. A questão do agressor também pediram pra gente falar mais. A morte, que a gente acaba falando tanto, porque são tantas passagens. Bom, quem quiser mais meditações, deixe nos comentários. E depois a gente vai também comentando esses títulos todos. Agora então, com essa coluna ereta, praticando essa coluna ereta nessa força interior, que vai ser a mesma força de vontade que a gente vai usar para desmontar essa máquina interna de resistência à mudança. A gente vai procurar relaxar os nossos ombros, o que significa que existe um espaço entre os ombros e as orelhas. E cada vez que eles são mantidos, a gente também consegue manter mais espaço entre as vértebras, especialmente as cervicais. E a gente pode notar que no nosso tempo existem muitos problemas na cervical. E curioso que esse chakra é dito como, esse centro energético é dito pelo que faz a ligação justamente entre a mente e o coração. Então é muito importante a gente preservar esse espaço.
Vou pedir pra gente, aos pouquinhos, se conectar à nossa respiração. Fechar os nossos olhos. As mãos podem estar com as palmas para cima, os polegares unidos aos dedos indicadores. Desenha um leve sorriso. Um leve sorriso, como quando alguém faz uma gentileza e você não verbalmente agradece, mas o teu semblante reproduz o esboço de um sorriso. Eu gostaria de pedir para que esse sorriso, esse esboço de sorriso estivesse presente nessa meditação durante esses momentos. E também quero colocar aqui que a gente pratique esse esboço de sorriso conforme a gente anda pelo mundo, no vai e vem da vida, no frenético dessa existência. Os olhos fechados, ainda assim, o olhar está para o terceiro olho, para aquele ponto entre as sobrancelhas. A respiração, ela é profunda, ela inspira tudo que pode e ela expira tudo que pode, sem trancos, sem solavancos. Inspira profundamente e expira também profundamente. A cada inspiração, trazendo para nós a consciência do nosso dom, as ferramentas necessárias para operar o que o coração revela para cada um de nós. Tudo isso vem. E tudo isso igualmente vai na expiração. O dom vai para serviço. E as ferramentas se transformam também para que sejam colocadas à disposição dos demais. Inspirando, portanto, agradecendo tudo que chega. E expirando dessa forma, abençoando tudo que vai. Inspirando, imaginando assim, portanto, que a velocidade é a mesma nessa inspiração e a velocidade é a mesma nessa expiração, tanto para trazer o ar quanto para deixar ir o ar. E inspirando, imaginando sempre um movimento circular e não um que sobe na inspiração e desce na expiração. Um movimento circular, constante, que permite que tudo chegue e que tudo vá. Que permite que a mente entre em um outro estado. Que a respiração atravesse toda a euforia mental, revelando a profundidade, a profundeza da consciência. A mente é a praia, o oceano é a consciência. A tua respiração é o barco que quebra a arrebentação, para que você possa seguir na imensidão desse mar, desse oceano interior, que é o portal ao oceano único, a consciência única. Respirando sempre com essa observação, com essa vigilância, com essa atenção. Realizando que as tuas respirações determinam a qualidade da tua mente.
portanto, que uma das tuas novas resoluções seja a simplicidade bendita de simplesmente respirar consciente, pausadamente, tranquilamente. E mantendo essa respiração e as sensações dessa respiração, que as novas resoluções desse ano estejam ligadas às causas fundamentais do que aspiramos mudar. Que as tuas novas resoluções estejam ligadas ao que muda em você para o mundo mudar. Cada vez que você respira com mais calma, você contribui com calma para o mundo. Cada vez que você se torna mais tranquilo, mais sereno, você contribui com serenidade e tranquilidade para o mundo. Portanto, que a nova resolução de ser mais tranquilo venha também com a resolução de sentar-se pelo tempo possível, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, todos os dias, para se lembrar como respirar. Para que a mente tenha mais lucidez. Para que a tua contribuição para o mundo seja essa mesma lucidez. Inspira recebendo e expira doando. Inspira a compreensão do que verdadeiramente te faz feliz. E expira o desejo genuíno que outros seres também sejam felizes. Que haja espaço nas resoluções do teu ano novo de colaborar com a alegria de outros seres. E respirando profundamente, calmamente, tranquilamente, realiza o que você precisa fazer pela alegria, não caprichos de outros seres. E aqui inclui a abstinência ao racismo, ao preconceito, à homofobia. E, obviamente, aqui incluímos o amor a mestres animais e a Mãe Natureza. Tornando a tua vida veículo de alegria para outros seres. Tornando a tua vida uma contribuição pela paz, uma contribuição da própria tranquilidade e lucidez para o mundo. Inspira e expira conscientemente, de forma circular, começando ciclos e terminando ciclos.
e hoje, num ciclo que termina, deixa para trás quem você não mais pode ser, com o esclarecimento que hoje você tem. Expira teu ser antigo e inspira esse ser novo que vence a resistência interior com força de vontade. Inspira esse ser usando da tua força interior, também edificada nas vitórias que você já teve sobre si mesmo, sobre si mesma. Olha a tua trajetória e realiza, você já venceu. Vença de novo, e outra vez, e mais uma vez. Porque todos os dias as tentações se farão, respirando, realizando. Mas todos os dias, cada um tem a força interior para resistir a essas tentações. Que as novas resoluções tenham espaço para a consciência dessa resistência. Não mais a resistência para não mudar, mas a resistência para que não acreditemos nos sistemas de crenças limitantes que não nos levam à vida que nosso coração dita para nós. Inspirando, realizando que tudo nos chega. E aqui especialmente a reflexão para essas novas resoluções a respeito dos recursos necessários para operacionalizar o sonho. Inspirando, esses recursos chegam. Agora, expirando, os obstáculos que cada um tem, que impedem tornar esses recursos de cada um. A generosidade de um grande mistério tudo oferece. Mas as crenças limitantes de cada ser humano impedem a generosidade de ter raízes nos sonhos do coração de cada um. Portanto, expira qualquer pensamento que diga que você não é merecedor, que você não é merecedora. Qualquer pensamento que duvide dos teus sonhos. Qualquer faceta tua que ainda não se veja capaz. Inspira trazendo a compreensão que a vida quer você pleno. E expira a incompreensão que a vida desejaria de nós, conhecendo cada um de nós, que fôssemos perfeitos. Inspira a plenitude e expira a aceitação da imperfeição de cada um. Inspira compreendendo que, a despeito das imperfeições de cada um, é possível avançar no caminho. Em vez de usar essas imperfeições para justificar a razão que não avançamos no caminho. Inspirando e expirando. Trazendo para si amor impessoal e deixando ir o amor pequeno do eu, mim, meu. O amor precisa ser maior do que aquele amor egoísta que só diz respeito aos que conhecemos e gostamos. Inspirando a compreensão do sábio irmão, do
monge Sati, Satyanata, inspira a compreensão que o aprendizado, e que seja uma resolução, é amar a cada um dos seres. Os que são ligados a nós direta e indiretamente. Aqueles que gostamos e não gostamos. Amar. E isso aqui inclui nossos desafetos, os nossos ditos inimigos. Inspirando a compreensão nessas novas resoluções, que a paz, o cessar da guerra com os inimigos e desafetos no mundo exterior, cessa quando vencemos o inimigo interior. Os inimigos exteriores, os desafetos exteriores, são apenas grupo de apoio para os verdadeiros inimigos interiores. Vence tua guerra no teu interior. Torna-te vitorioso sobre ti mesmo e os inimigos e os desafetos desse mundo. Nada poderão contra você. E mais além, desaparecerão. Respirando. Tanto na inspiração quanto na expiração. A compreensão de que você é amada, amado, é visto, é vista. De que você é perdoado, é perdoada. E que esse amor, essa visão, esse perdão, primeiros, devem acontecer no interior de cada um de nós. Para que então cada um se veja merecedor de conseguir se vencer, de levar a cabo as novas resoluções, de resistir aos benefícios imediatos, de transcender crenças limitantes e assim ser usado para algo maior que si. Inspirando e expirando. Inspirando, realizando que o que você busca está dentro de você. A paz, a alegria, o contentamento, mesmo o serviço dentro de você. E expira, levando tudo que existe de bom dentro de você para o mundo. E que essa seja tua soberana nova resolução. Descobrir o teu melhor e oferecer o teu melhor aos demais. Inspira. Expira as palmas juntas. Inspira. E expira agradecendo. Você sabe o que você já venceu. Agradece cada professor, cada aprendizado do caminho. Cada desafeto, de novo, cada tristeza. Tudo isso te fez. E abençoa esse novo para chegar, dessa pessoa que já não é aquela que começou esse ano, desse espírito em elaboração e crescimento, em evolução, cumprindo os desejos do coração e absolutamente resistindo aos domínios da mente. Louva a tua força interior. E agradece
a cada ser do caminho, encarnado como mestre animal, na mãe natureza, como gente, cada ser que faz parte dessa corrente, dessa egrégora, desse campo, para que através de nós haja algo maior do que a nossa breve permanência no planeta. Que a vida através de você seja impulsionada para frente. E que outras gerações te conheçam não por nome, mas pelo que você deixou de bom, de próspero, de amor, de justo para elas. Namastê. Abrindo os olhos. Minha gratidão por vocês aceitarem essas reflexões e por vocês estarem aqui. Eu verdadeiramente peço que a meditação seja algo diário e não algo que acontece às vezes. E que todas essas reflexões também levem à realização de que é mais fácil ter paz, é mais fácil ter amor, é mais fácil do que tudo que ensinaram para nós. Às vezes a gente só precisa ir para dentro e respirar um pouco. E isso independe da nossa classe social, independe de quanto a gente tem no banco, independe de qualquer loucura que tenham dito para nós. A gente só precisa ir para dentro, manifestar o nosso melhor, se trabalhar e oferecer isso para o mundo. E eu espero de novo que essa seja uma das nossas novas resoluções. Que a gente se torne melhor. Uma nova resolução. E isso cada um agora traduz como significa para si. E aí, além disso, a outra nova resolução, que esse nosso melhor seja oferecido para benefício dos nossos irmãos. Minha gratidão. Feliz ano. E de novo, me emociono. Quanta luta, quanta superação, quanta transformação. Olha só como você mudou, olha só como você cresceu, olha só como você evoluiu. Não deixa isso se escapar no ralo do ego. Louva isso, ganha força com isso. Muito mais está pela frente, só depende de cada um. Todo o meu apoio, ninguém está sozinho. E eu agradeço a companhia que vocês nos fazem. Termino aqui com esse hino de uma amiga que traz também outras noções que para mim, a gente obviamente pode falar do espiritual e do Oriente, mas a gente também lembrar da espiritualidade como um todo e não tentar vestir ela com uma única roupa. Seja a roupa da meditação, seja a roupa do Oriente, seja a gente entender que aonde, já deixaram isso para nós, né? Onde estiverem reunidos em nome de algo maior, ali estará então essa presença divina. Então esse hino aqui traz outras nuances da espiritualidade, que aqui eu louvo também, porque outra vez acredito que cada vez que a gente se conecte em âmbitos maiores, a gente seja ousado. Então que a gente não descarte nenhuma roupa dessa espiritualidade. Graças, gente. E não esqueçam de deixar na live se vocês querem outras meditações e os temas das meditações. Com o poder das águas te limpo, com o poder das ervas te curo, com o poder da fé eu te benzo, vibrando amor, transformando tudo. Com o poder das águas te limpo, com o poder das ervas te curo, com o poder da fé eu te benzo, vibrando amor, transformando tudo. Com o poder das águas te limpo, com o poder das ervas te curo, com o poder da fé eu te benzo, vibrando amor, transformando tudo.